Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 611. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Daniel Cury. Oi, gente. Obrigado pelo convite de novo. E hoje eu tô só no clima do medo e delírio em Brasília, né? Não é porque eu vou... a gente vai passar menos raiva que tem que passar pano, né? Então... Pois é. E voltou pra assuntos espinhosos, hein, Dani? Pra assuntos importantes, né, sérios. Já tô até com o terno aqui do William Bonner aqui pra falar. Pois é. E falando em terno, hoje estamos com a nossa melhor roupa aqui pra receber Thiago Guimarães. E chique, hein? A melhor roupa. Bem que eu reparei que eu tava meio desarrumado pra esse episódio. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui. Estreia do Thiago aqui, que tem um canal no YouTube que, enfim, a gente ama aqui, que é o Hora Thiago, e ele tá aqui com a gente. Então, muito obrigado, antes de qualquer coisa, por estar aqui, né, pra falar, pra ajudar a gente a falar um pouco sobre cultura brasileira, né? É isso, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Acompanho vocês há muito tempo e tô muito feliz de estar aqui participando pela primeira vez. Pois é, e hoje o papo merece, porque, olha, é um papo muito bom. Porque vejam só, hoje nós estamos aqui reunidos, né, para olhar para as discussões culturais e econômicas do país, né? Hoje vamos falar aí sobre o cenário atual do nosso cinema e as perspectivas, né, para o seu futuro. Recentemente, temos aí presenciado um momento de ampla visibilidade e prestígio internacional, né, para o audiovisual brasileiro. Filmes como Ainda Estou Aqui conquistaram o Globo de Ouro, né, de melhor atriz com a Fernanda Torres. Depois teve o Oscar, né, de melhor filme internacional, um feito inédito. E além disso, né, o cinema brasileiro tem sido celebrado em festivais renomados como Cannes, Berlim, com prêmio de melhor ator e melhor direção lá para o Agente Secreto, o Urso de Prata, né, para o Último Azul, e até mesmo o Brasil sendo o país de honra no Marché du Film de Cannes de 2025. Então a gente está numa onda muito boa. Agora, no entanto, essa glória nos tapetes vermelhos aí convive com uma realidade complexa e desafiadora para muitos profissionais do setor. O cinema brasileiro ainda enfrenta problemas estruturais persistentes, com a limitação de financiamento, né, a falta de salas de exibição acessíveis e várias barreiras aí burocráticas, políticas e tudo mais. Enfim, nesse podcast a gente quer discutir como que o cinema brasileiro pode capitalizar esses sucessos internacionais e ao mesmo tempo enfrentar essas dificuldades internas aí. E aí a gente vai falar sobre a importância, né, de políticas públicas robustas, a cota de tela, streaming, temos que falar sobre streaming e muito mais. Então esse é o nosso objetivo, é justamente ir para além, né, do que são os prêmios e tudo mais, dialogando aí com honestidade sobre os caminhos, né, para construir uma indústria audiovisual brasileira realmente soberana, diversa, justa e tudo mais. É isso, vamos bater esse papo agora, no segundo ato desse podcast. Para começar, eu já queria trazer uma reflexão aqui, que vocês me ajudassem com essa reflexão, porque diante dessa dicotomia, né, entre o reconhecimento internacional sem precedentes do cinema brasileiro e os desafios persistentes, né, que afetam aí a base na nossa indústria, né, eu queria saber como que vocês veem a capacidade do cinema brasileiro de ter que lidar ao mesmo tempo, né, com essas duas frentes, assim. A gente precisa capitalizar esses sucessos e superar essas dificuldades, né? Especialmente no que tange ao papel das políticas públicas, mas ao mesmo tempo a gente tem a urgente regulamentação de plataformas de streaming e tal, e como que a gente consegue trazer isso para um cenário futuro. Então eu queria começar por aí, né? O que vocês acham? Como que a gente consegue equilibrar essa balança, né? Num momento em que ao público parece um momento tão próspero, mas internamente a gente passa por um momento tão conturbado também, né? Eu acho que um ponto que a gente precisa começar, Rafa, não sei se vocês concordam, se o Thiago concorda, é que a gente precisa entender, assim, até a questão política do Brasil como um todo, né? Assim, pra gente
sei lá, partir disso, né? Uhum. Eu acho que uma coisa que a gente precisa entender, assim, não é porque a gente passou por um governo anterior de desmonte de políticas públicas, de desmonte de políticas culturais, que a gente tem que se contentar com um governo que faça o mínimo, né? Ou que finja fazer o mínimo, sei lá, qualquer que seja a forma como a gente enxergue, né, as questões. E eu acho que a gente precisa entender também isso, que o audiovisual, né, o mercado como um todo, os trabalhadores do audiovisual, principalmente, estão sempre precisando batalhar e lutar, né? Acho que a gente nunca saiu desse ponto de lutar por mais direitos, lutar por mais verba, lutar por mais políticas públicas mais razoáveis, robustas, como você falou, né? Eu acho que a gente nunca saiu disso. E, além de tudo, a gente ainda tem um governo que está muito enfraquecido nessas questões, porque ou ele tem questões também tidas como urgentes e questões complexas, ou porque ele está meio sequestrado por esse centrão, arenão, assim, que enfraquecendo, porque, querendo ou não, a própria ministra da Cultura hoje, né, Margareth Menezes, ela não consegue fazer muita coisa. Não sei se ela assim, tem gente que já vi gente criticando a ministra em si. Eu não sei se eu criticaria a Margareth Menezes, se ela é uma boa ministra ou não, ou enfim, o pessoal a secretária do audiovisual, por exemplo, ou se a gente está numa questão de ministérios esvaziados, ministérios com pouco poder, e essas batalhas todas diluídas no meio de uma situação política super complexa que a gente, né? E aí todo mundo os trabalhadores do audiovisual estão, enfim, batalhando nesse sentido. Porque a gente tem, assim, eu acho que o principal contexto que a gente precisa ter foram os últimos governos antes do governo Lula, né? A gente tem uma política de audiovisual, de incentivo à cultura, que ela é um legado do Lula 1, né? Da gestão do Gilberto Gil e do que veio antes deles, né? Que é o cinema de retomada no Brasil, que foi o que sobrou do fim da Embrafilme. Então a gente começa a ter, nos anos 90, essas leis de incentivo, e nos anos 2000 a gente tem a fundação da Ancine e uma série de políticas que vieram junto com elas, não só as leis de incentivo, mas os editais, os editais de inovação, as diferentes maneiras de se fomentar cultura, especificamente audiovisual no Brasil. Que, com todas as críticas que a gente pode ter, e até esse próprio modelo de lei de incentivo, a gente pode criticar isso, a gente pode pensar, sugerir outros modelos e tudo mais, mas ele ainda funcionava relativamente bem até 2016, quando a gente tem um golpe parlamentar, e entra o Michel Temer e tem um grande desmonte, vários editais são cancelados, a gente vai ter dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual que a gente não sabe pra onde foi parar, que foram realocados para outras áreas do governo, e o próprio governo Bolsonaro em seguida, né, onde a gente deixa de ter o Ministério da Cultura, quer dizer, já tinha sido extinto no governo Temer e continuou extinto durante todo o governo Bolsonaro. Então a gente volta no governo Lula, o governo Lula volta com essa missão, suposta missão de retomar as políticas públicas que já existiam. As políticas públicas não deixaram de existir, né? A Ancine continuou funcionando. A gente tem as leis de incentivo, a gente teve até novas leis de incentivo, assim. A gente teve a Lei Paulo Gustavo, a gente teve algumas implementações, assim. A gente teve uma tentativa de desmonte mesmo, e a gente teve a não aplicação, né, de vários recursos, né? Então, por exemplo, a cota de tela não foi renovada, né, nesse período todo. A lei de cota de tela só foi renovada agora no governo Lula. E mesmo renovada, ela está sendo aplicada de um jeito completamente desastroso, porque ela não é respeitada. Ela é visivelmente não respeitada. A gente não tem, ou quando ela é respeitada, a gente tem, por exemplo, filmes brasileiros que são exibidos assim, uma sessão, quarta-feira, 3 horas da tarde. Tá lá respeitando a lei de cota de tela, mas o filme só passa quarta-feira, 3 da tarde, em uma sala de cinema no centro de São Paulo. Quer dizer, como é que esse filme não chega em nenhum outro lugar, além do centro de São Paulo? E mesmo no centro de São Paulo, uma pessoa que trabalha das 8 às 17 não consegue assistir um filme. Então, assim, estou usando a cota de tela como um exemplo para a gente ver que a política existe, mas ela não é implementada de uma forma plena. Ela não é respeitada. A gente não tem fiscalização. E a gente vai tendo esse derretimento pela falta de aplicabilidade. Então, a gente teve de lá para cá, né,
governo Temer e Bolsonaro, editais que não existem mais, editais que deixaram de existir, uma diminuição considerável de editais. E a gente está falando de um setor que precisa de editais para sobreviver, não só para fazer os filmes, e aí isso também é uma outra questão, como o próprio fomento para distribuição e para formação. A gente não tem mais núcleos de formação de profissionais de audiovisual no Brasil. A gente tem pouquíssimos, diminuiu muito quando tem. Então, a gente tem uma concentração dos recursos no eixo Rio-São Paulo, a gente não tem um investimento em formação para a gente formar novos profissionais, isso não está sendo aplicado, como a gente tinha o Prodecine, por exemplo, e a gente tem um cenário onde o futuro do audiovisual brasileiro está em jogo, porque se a gente está celebrando agora essas conquistas do cinema brasileiro, a gente não tem hoje medidas, projetos de futuro, projetos que garantam o futuro, que formem esses novos profissionais que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos vão trazer um outro Oscar para o Brasil, um outro Cannes para o Brasil. Não que o prêmio em si seja a grande meta, mas a gente está nesse momento celebratório, onde a gente reconhece que bacana que a gente está ganhando prêmio, que bacana que os filmes brasileiros estão sendo premiados e aclamados no mundo inteiro, mas a gente não tem um projeto de longo prazo para que daqui a 10 anos a gente continue ganhando prêmio. Pelo contrário, o cenário está bem difícil hoje em dia. E todos esses profissionais, tirando o Walter Salles, que é um outro contexto, mas o Kleber Mendonça, o Gabriel Mascaro e tantos outros profissionais que estão e fazem bons filmes, excelentes filmes aí ano a ano, eles começaram suas carreiras através de editais de fomento, através do Prodecine. Filmes que foram financiados com o Fundo Setorial do Audiovisual, com os editais de experimentação. Então você podia fazer, eu vou fazer um filme aqui para experimentar essa linguagem. E aí você, com o tempo, fazendo o filme, você amadurece essa linguagem, e aí passa-se 5, 10 anos, você tem um profissional, um artista, que tem o domínio daquela linguagem, e tá aí lançando um filme em Cannes, ganhando prêmio, com perspectiva de até de ganhar Oscar de novo ano que vem. Então, quando a gente fala em investimento em cultura, a gente tem que falar em vários tentáculos aí, né? Onde a gente tem que ter o dinheiro para produzir, mas tem que ter o dinheiro para fomentar, tem que ter o dinheiro para formar profissional. Esse dinheiro tem que ser distribuído de uma forma democrática para o Brasil inteiro, para esse dinheiro não ser direcionado só para onde já tem dinheiro. E aí, no meio de tudo isso, a gente tem as plataformas de streaming, que elas chegaram no Brasil nesse cenário desolador, onde tem o derretimento da política pública, pegaram profissionais que estavam sem trabalho porque os editais estão cancelados, e aí chegaram e dominaram o mercado, um mercado que já estava sucateado, se colocando ali como a única opção. Se você quer trabalhar com audiovisual do Brasil, a única opção que você tem é fazer filme para plataforma de streaming, fazer filme e série para plataforma de streaming. E aí a gente vai ter o cenário que a gente tem hoje. Disputa trabalhista, Ministério Público investigando contratos abusivos de trabalho, a gente tem uma precificação injusta, a gente tem contratos que são assimétricos em relação às grandes produtoras, a gente tem uma concentração de renda dessas grandes produtoras, de todo o recurso do audiovisual brasileiro que vai majoritariamente para meia dúzia de produtoras, elas produzem para plataformas de streaming, questão de licenciamento, de como que esses contratos de licenciamento também são injustos para o profissional, que não garantem propriedade intelectual sobre a obra. Assim, a gente poderia passar esse episódio inteiro só listando os problemas, né? Então, mas aí nesse contexto de celebração, onde a gente fica muito focado no prêmio, a gente pensa que tá tudo muito lindo e maravilhoso, que o Brasil voltou e que tudo mais, mas a real é que não voltou. E a gente não tem uma garantia ainda de futuro. A nossa luta agora, né, a nossa luta assim, dos profissionais de audiovisual, é que a gente passe a lei de regulamentação de streaming, mas mesmo a lei que está sendo discutida agora, ela tem uma série de lacunas, porque ela também está sendo influenciada pelas disputas, né, pelas próprias plataformas que estão agindo lá, que tem uma influência política na própria formulação da lei. Então a gente tem uma série de contradições da lei, do jeito que ela não está satisfatória para o setor majoritário, né, do audiovisual brasileiro, e a gente precisa discutir isso. Mas são tantas coisas para discutir, e é um assunto que muitas vezes é visto como supérfluo no senso comum. É um assunto que é visto como, a gente vai falar de cultura agora, não é o momento. A gente tem aqui a ascensão da extrema-direita, a gente tem o tarifaço, a gente tem uma série de questões urgentes que estão sendo disputadas, e a cultura parece um detalhe. E não é. A cultura, na verdade, ela é a gestão, a forma como a gente de gerir a forma de
gerir, não de digerir, a forma de gerir a nossa vida social, de como a gente entende o mundo. Não só isso, mas tem outras questões também, sobre como a gente tem esse mundo plataformizado e essas empresas de tecnologia que chegam no Brasil e exploram nossos dados, extraem nossos dados, não são transparentes com o uso dos nossos dados, inteligência artificial. Então, o debate sobre cultura, ele está inserido nessa discussão sobre Big Tech. Ele não é um detalhe ali a mais, ele deve ser discutido também nesse contexto das Big Tech, de soberania do Brasil, de soberania nacional e de soberania de dados, que é uma questão muito mais complexa do que simplesmente o fomento à cultura. Não que o fomento à cultura seja uma questão supérflua, mas é um debate que está inserido em outro debate que é muito maior. E a gente precisa falar sobre isso nesses termos. Eu acho legal até da gente deixar bem claro para quem tá ouvindo que às vezes as pessoas, né, não estão muito a par disso, apesar da gente tentar reforçar isso com uma certa frequência aqui, que o setor audiovisual brasileiro, ele gera anualmente 23 bilhões de reais para o país, né? E ele é o quinto maior setor em valor adicionado do país. E aí ele emprega também diretamente 126 mil pessoas. Então é um setor assim que ele tem muita força mesmo. Então não é só uma questão puramente de mas vocês estão querendo falar de cultura quando a gente precisa resolver a saúde, a educação e tal. Não é só isso, assim, não é só uma coisa pontual diária, mas é uma questão econômica também, né? Esse é um setor muito lucrativo para o Brasil. Ele poderia ser um setor estratégico, inclusive, né? Para qualquer governo aumentar a quantidade de empregos, melhorar a base da economia, né? Assim, quando a gente vê, por exemplo, o salário médio do trabalhador do audiovisual, até o Thiago falou no vídeo recente, né, do canal que é excelente, que você passa um panorama, tudo, são salários de quem tá na base, praticamente na base da pirâmide, né? Salário de pessoas trabalhadores mesmo que estão recebendo lá 2, 3 salários mínimos, né? Isso. Então, isso é super importante da gente pensar como se né, um governo poderia usar isso como uma estratégia. E aí quando a gente fala, por exemplo, de premiação, do momento bom e de como você pode manter esse momento bom por um longo período, mais ou menos como a gente tem países como, sei lá, a própria França, a própria Coreia do Sul, que se mantém, né, sempre com presença nesses grandes festivais, por exemplo, a gente está falando dos famosos soft power, né? Que pode ser fundamental e até quase intangível de certa maneira, mas muitas vezes até fácil da gente visualizar, quando o Brasil tiver que se posicionar numa questão super complexa, né, vide as tarifas recentes aí, e aí as pessoas já têm uma imagem positiva do Brasil, tem uma visão legal do Brasil e o fato de que as pessoas vão ver o Brasil como um país bacana, o país daquele filme que ganhou o Oscar, o país daquela atriz famosa, divertida, isso tudo é super importante, né, do ponto de vista que vai muito além da cultura propriamente. E mesmo se não fosse só o fato, né, de você gerar identificação, né, das pessoas, gerar uma base sólida cultural para as pessoas, enfim, assistirem, já seria mais do que o suficiente, né, para investimentos e tal. E pensando economicamente, a gente tem setores da economia brasileira que movimentam menos dinheiro e recebem mais aporte financeiro do governo, recebem mais incentivos do governo, mais isenções fiscais, mais investimento do governo, né? Então, assim, toda a grande indústria no mundo inteiro só existe com fomento do Estado. Inclusive a arte, inclusive a cultura, inclusive o cinema. Nos Estados Unidos, todo o cinema de Hollywood é financiado pelo Estado, majoritariamente através das forças militares. Hollywood só é Hollywood por causa do Estado. O cinema europeu é a mesma coisa, a Coreia do Sul, França, Espanha, a gente tem a própria China, tem muita política estatal envolvida, assim, e os Estados Unidos, que é esse país, suposto país da liberdade, mas que tem uma grande indústria de cinema, uma indústria enorme do cinema, que é financiada pelo Estado. A Disney é uma empresa que só existe hoje por causa do Estado. Todos esses grandes estúdios recebem muitos aportes financeiros, isenções fiscais para fazer filme. Tem uma série de políticas
dos Estados Unidos, especificamente na Califórnia, que ajudam os grandes estúdios a fazerem grandes filmes, porque esses grandes filmes vão ser essa parte dessa política de soft power americano, de limpar a imagem das Forças Armadas, limpar a imagem do governo, de construir consentimentos sobre, por exemplo, intervenções dos Estados Unidos em outros países, bases militares. Então, é parte do jogo de poder o cinema. E a gente, quando a gente está falando em sul global, né, quando a gente está falando num país que está no outro lugar das esferas de poder, a gente precisa de política de Estado, primeiramente, para proteger. Para proteger esse trabalhador, que é como você falou, são trabalhadores que majoritariamente ganham de 2 a 3 salários mínimos. Essa é a média. São trabalhadores que, em sua maioria, estão pejotizados, estão precarizados. E é um setor que ele abrange, movimenta muito dinheiro, e ele abrange profissionais de áreas diversas. A gente não tem, é difícil a gente falar sobre isso, às vezes, porque muitas pessoas, o senso comum, não tem essa noção de que o cinema, para fazer um simples filme, você movimenta muito dinheiro. A gente tem o Ainda Estou Aqui, a projeção que se tem hoje é de que ele custou 45 milhões de dólares, sabe? Então, a gente tem um filme que movimentou muito dinheiro, e são milhares de pessoas. Um filme como esse emprega milhares de pessoas que têm contas a pagar, pessoas que têm famílias, pessoas que têm dívidas, pessoas que têm as suas casas, que precisam de lugar para morar e que estão ali movimentando a economia, estão fazendo esse cinema funcionar. Então a gente precisa apoiar esses profissionais, não no sentido de paternalista, de que, coitadinho, mas no sentido de que eles precisam, os profissionais de audiovisual, eles precisam de autonomia. O profissional do audiovisual, o audiovisual como um todo, de ser soberano, da gente poder negociar salário, negociar pagamento de igual para igual. Talvez de igual para igual seja um horizonte aí que é quase até utópico, né? Mas assim, pra gente ter condições de barganhar, da gente conseguir lutar por melhores condições de trabalho, para que a gente possa ter um audiovisual soberano, para que a gente não precise depender de uma empresa estrangeira para ter trabalho. Uma grande parte da questão das plataformas de streaming, né, e como que todo o setor audiovisual brasileiro meio que cai de paraquedas dentro do ecossistema de streaming é justamente pela falta dos editais. Então, como não tem edital, como não tem menos incentivo do governo para a gente produzir as nossas coisas, sobra as plataformas de streaming que chegam aqui no Brasil com essa pose de que eles são grandes salvadores do audiovisual brasileiro, quando eles são agentes da precarização do audiovisual brasileiro. Então a gente precisa de uma regulação justa que reajuste as disputas de poder do audiovisual brasileiro, que empurre o profissional do audiovisual brasileiro para a autonomia, para que a gente possa ter condições de produzir. Uma pessoa do interior do Pará consiga produzir um filme, consiga ter um núcleo de formação de audiovisual, consiga produzir um documentário, produzir diferentes gêneros narrativos, que esses recursos sejam distribuídos para diferentes áreas do governo e por aí vai. Eu acho que tem até uma coisa interessante da gente também discutir pelo seguinte, quando o Dani acho que fez bem lembrar que é interessante da gente pensar nesse contexto político, porque às vezes quando a gente para pensar no governo Bolsonaro parece que foi, né, um tempão atrás, devido à quantidade de coisa que a gente vai mastigando ao longo da semana e dos dias e dos meses e tal. Mas o governo Bolsonaro foi ontem, né? E é um governo que teve corte drástico no FSA, né? E ele abandonou a parte de cota de telas. Teve também essa tentativa de enfraquecimento, extinção da própria Ancine, né? Teve um desmonte de várias políticas ali e tudo mais. Teve um reforço de filtro ideológico, né? Teve ataque à diversidade de conteúdo, censura e tal. Ele caminhou por esse meio, assim, de uma forma muito forte, assim, e isso, obviamente, resultou numa queda histórica do market share, né, de uma fatia do mercado ali, justamente porque teve um domínio de filmes estrangeiros, então os filmes brasileiros, tipo, eles retrocederam, né, em termos de avanço mercadológico. Lembrando que foi um baita muito dessa coisa da extinção da cota de tela, muito não, né?
tudo da coisa da decisão de cota de tela e desses desmontes foram um lobby pesado das grandes das grandes estúdios americanos, ainda no governo Temer, inclusive, né? E a gente, é até interessante se trazer essa questão, porque eu gosto, quando eu falo sobre cota de tela, eu gosto de falar, de meio que inverter um pouco a lógica, de mostrar que a cota de tela existe para filme estrangeiro. Então o filme americano, ele chega aqui, ele já tem uma cota de tela enorme para ele. Exato. Então a gente tem filmes que são fracassos de público, mas que continuam, persistentemente, continuam sendo exibidos em todas as salas, semana a semana. Inclusive, o filme brasileiro tendo mais público, perdendo mais sala, e o filme americano perdendo todo o público, sequer construindo público e continuando a ser exibido semana a semana. Isso aconteceu com Coringa 2, isso aconteceu agora com o filme do Karate Kid, né? Que são filmes que, mesmo com fracasso de público, continuaram sendo exibidos semana a semana, enquanto que os brasileiros penavam em serem exibidos. Penavam. E isso é lobby, isso é influência pesada. Como que esse filme, assim, o livre mercado, que livre mercado é esse? Onde um produto chega, não tem público, ele continua sendo ofertado para o público, né? Então o livre mercado, ele tem uma cota de tela garantida aí para quem paga mais para manter os filmes em exibição. E a gente precisa lutar para que os filmes sejam. A gente tem um filme agora do Ney Matogrosso, Homem com H. O filme foi sabotado. Assim, ele foi perdendo sala semana a semana. Saiu dos cinemas em 45 dias, em muito pouco tempo. Claro, é legal que ele tá na Netflix agora, e aí tem gente que não pôde ver o filme, porque o filme não foi exibido na cidade da pessoa. E aí agora essa pessoa pode assistir porque ela assina a Netflix e agora ela pode ver. Mas esse filme era pra ter sido exibido na sala daquela pessoa. Exato. Era pra ele estar garantido lá. Antes, sabe? E 45 dias é muito pouco tempo. Sabe uma coisa que eu fico muito também, que eu fico assim, eu acho um absurdo, eu sei que é meio poliana o que eu vou falar assim, mas eu fico muito revoltado. Eu falo, gente, o que me deixa mais revoltado, na verdade, é o seguinte: a Globoplay, a Globo como um todo, né? Ela se senta do lado dos grandes estúdios de Hollywood, né? Sim. Sendo que eles poderiam muito bem estar do outro lado, poderiam ser justamente a força de dizer assim, porque imagina uma legislação, por exemplo, de regulamentação do streaming, que exige uma grande porcentagem de cota de produções brasileiras no catálogo. A Netflix, que tem 300 trilhões de filmes lá dentro, vai penar. A Max não vai ter, a Prime Video vai ter dificuldade. A Globoplay ia nadar de braçada, tá tudo certo pra eles. Tudo é brasileiro quase lá dentro. Ou se eles estivessem, né, assim, tentando... não sei se o Homem com H tem dedo da Globo, não vou lembrar, mas, por exemplo, o próprio... O Homem com H não tem, não. O Homem com H, ele tem um pequeno investimento da própria Netflix. Mas o próprio Ainda Estou Aqui, né, que é uma produção Globoplay. Então, sim, assim, é da Globo, é do Grupo Globo. Quanto mais tempo ficasse no cinema, quanto mais tempo, enfim, quanto mais tela tivesse lá, quanto mais sessões tivesse, melhor pra própria Globo, né? Então, eu acho isso que eu acho muito bizarro, assim, a gente tá as próprias, nem que seja uma grande empresa brasileira que teria o poder de repente, peitar todas as outras e ir pro outro lado, e puxar a corda pro outro lado, no sentido de, não, ela tá do lado dessas mesmas empresas, né? Tá do lado desse mesmo lobby, né? Que forçam a regulamentação do streaming para ir pro lado deles tal, e contrário ao dos produtores. Aí a gente vai ter umas outras disputas, que é, por exemplo, existe uma questão da Globo hoje, não só da Globo, mas das outras emissoras que estão querendo abertura de capital estrangeiro. Então, existe essa disputa aí dentro da Globo, que tem uma proposta existe uma proposta da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão de abrir as TVs para capital estrangeiro. Está circulando, saiu matéria sobre isso no começo desse ano, na Folha de São Paulo. Então, eu não sei se é por isso, assim, eu não tenho como dizer, é por isso que a Globo não tá defendendo a questão do cinema brasileiro como deveria, mas isso é um fator. Dá pra gente pensar nisso como um fator. Isso está acontecendo, isso está sendo discutido. E
até no próprio contexto do próprio cinema, por exemplo, as produtoras brasileiras, as grandes produtoras brasileiras, as maiores produtoras e distribuidoras brasileiras, elas não estão lutando por uma regulação do streaming, pelo contrário, elas estão apoiando o projeto de regulação do streaming que beneficia as próprias plataformas, porque essas grandes produtoras brasileiras, elas estão muito bem alinhadas com as plataformas, porque, por exemplo, no projeto de lei agora, que tem a questão da Condecine e tudo mais, e uma porcentagem de licenciamento, a hora que liberar esse licenciamento lá de obras brasileiras, que eles conseguirem colocar lá uma porcentagem de conteúdo brasileiro dentro das plataformas, esse conteúdo vai ser o conteúdo dessas grandes produtoras, majoritariamente. Então, para elas é muito interessante. Hoje elas já estão produzindo, elas captam dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual, em muitos casos, e elas produzem filmes que vão ser depois licenciados pelas plataformas de streaming. Então, elas estão muito bem obrigado com a questão das plataformas de streaming. As grandes produtoras, os donos das grandes produtoras, essas pessoas que já têm muito dinheiro, já captam muito recurso do Fundo Setorial do Audiovisual, o pouco recurso que tem, a grande parte desse pouco recurso que tem já vai para essas grandes produtoras. Então a gente tem essa questão hoje de como que só o bairro de Pinheiros ele captou mais do que o Brasil inteiro. Só o bairro de Pinheiros. Porque é isso, o dinheiro está todo concentrado. Tudo bem, é onde tem mais. São Paulo é onde tem mais produtoras, mas é muito desproporcional. Então, assim, por que tem mais produtoras no eixo Rio-São Paulo? Porque a gente teve o histórico da Embrafilme. São empresas que se criaram no contexto da Embrafilme e que se mantêm hoje em dia. Então a política pública ela tá ali para meio que ajudar a quebrar essa distorção. Então, assim, vamos investir em formação aqui nessa área que não tá ainda, que não tem um núcleo de formação, que não tem uma estrutura formada. É para isso que serve a política pública, ou pelo menos é para isso que deveria servir, né? Hoje a gente está vendo que ela serve para outras coisas, para incentivar a própria desigualdade. Sim. Então, essas grandes produtoras, existe essa discussão também se aplica dentro desse contexto dessas grandes produtoras brasileiras, que são produtoras brasileiras, são empresas brasileiras, que fazem cinema nacional, mas que politicamente elas lutam contra o cinema nacional. Na meu ver, né? Elas apoiam a Condecine de 6%, e aí estava se discutindo agora há pouco a diminuição de 6% para 3%, que é um absurdo. O projeto de lei agora está falando em 6%. A gente quer que seja 12%. Né, todo o setor, né, a maioria do setor, as produtoras independentes, quem é trabalhador do audiovisual mesmo e que entende o que está acontecendo, quer uma contribuição de 12%. Eu já acho pouco. Que já é baixo. Já é pouco, porque na França é 25%. Pois é. Entende? Então, assim, aí chega aqui é 12%. Aí o projeto tá lá 6%. Aí a Jandira Fegali dobrou a aposta no 6%, sabe? O Ministério da Cultura, não, vai ser 6%. Aí chega a associação a Streama, né? Que é a associação de plataformas de streaming que representam essas empresas. Chega lá e fez, então, a gente não quer 6%, não, a gente quer 3%. Aonde a gente vai parar, sabe? Pois é. Nessa discussão, assim. Amanhã vai ser 1,5%. Entendeu? Então, meu ponto era esse. As grandes produtoras, as maiores produtoras do Brasil, elas apoiam o projeto de 6%. Então, enquanto que o setor independente, ele quer que aumente de 6% para 12%. E a gente está o tempo todo ali tendo que lutar, às vezes, contra o próprio setor agindo contra o audiovisual brasileiro. Então, assim, é um cenário bem, bem triste, no mínimo. Sim, assim. sim. E fica muito trabalhoso discutir sobre isso. Uma coisa que eu lembrei, acho que para dar um exemplo até para quem está ouvindo, sobre a questão da falta, né, de dinheiro do FSA, de como as coisas foram sendo minadas, eu lembrei muito do caso do Marte 1, né? O Marte 1 foi uma produção que foi de um edital voltado para realizadores negros, né? Que foi um edital que saiu uma vez só, nunca mais voltou a sair. Nunca mais. Ele saiu, acho que na época do governo Dilma, até ser produzido, claro. Ele foi ser lançado já era governo Bolsonaro e tal. Tanto que ele até conversa, né, com a situação do país e tal. Isso. Mas a questão aí a gente tá falando de uma produtora independente, Filmes de Plástico, né? Lá da região de Belo Horizonte,
Eles fazem filmes super legais, inclusive. Adoro todos. Eu também, assim, acho muito maravilhoso, assim. Do Gabriel Martins. E é muito isso, assim, sabe? Assim, só pra, né, esse é um exemplo, né, de uma produtora que pode sair ganhando, que com o tempo o Gabriel Martins é um diretor que acho que tem um potencial de ser desses que vão aí depois ser indicado ao Oscar, ser indicado a Cannes, raio que parta, né? Ele tem esse potencial, e pra ter esse potencial, pra realmente fazer valer esse potencial, você precisa ter esse dinheiro circulando, o FSA indo lá e financiando produções dele também. E aí entra essa questão, né? Realmente, quanto menos for, se for só o 3%, quem sai ganhando é justamente a galera que pega o 90% de todo esse valor, né? Que é as produtoras de Pinheiros, né? Assim, as grandes produtoras, que daí pra eles tudo bem, é pouco, mas eles vão captar o que for preciso e vão estar dentro dessa lógica de concentração de renda e tal, né? Assim, quer dizer, hoje o dinheiro vai pra quem precisa menos. Exato. O dinheiro vai pra quem precisa menos. É a lógica capitalista, né, gente? Sim. Mas a gente tem mecanismo. O que mais me frustra nisso é que a gente tem mecanismos. Tem. Não é que a gente precisa inventar mecanismo. Exato. E é por isso que a nossa frustração, assim, com o Ministério da Cultura, com essa atual gestão, ela vai no sentido de, vocês não conseguem nem garantir o recurso que já existe. Pois é. O recurso que já existe. Você não precisa inventar um novo recurso. O recurso existe. Claro, a gente quer a regulação de streaming, mas assim, enquanto isso a gente pode liberar os editais. O dinheiro existe, porque o Fundo Setorial do Audiovisual é alimentado pela própria indústria. Então a gente não tá tirando dinheiro da saúde para fazer cinema. A gente pode criticar essa lógica, enfim, tem toda uma questão. A gente pode criticar isso, mas assim, hoje na prática o dinheiro que vai para os editais é o dinheiro que a própria indústria pagou. Então as emissoras de TV, as produtoras, as distribuidoras, todas pagam esse imposto. E esse imposto alimenta o FSA. Então, assim, a gente não tá pedindo para tirar dinheiro de lugar nenhum, não tá tirando dinheiro da boca, roubando dinheiro de merenda, não tá, sabe? É o dinheiro que ele foi captado para isso. Quer dizer, as empresas, as produtoras, as distribuidoras, além dos impostos todos normais que toda empresa paga, essas empresas pagam a Condesim, que é um imposto separado. E esse imposto é só para o audiovisual. Então, é um dinheiro que existe, o dinheiro está lá, sabe? Ele está sendo muito mal gerenciado. Sim. Ele está sendo todo direcionado para quem precisa menos, para quem já tem grandes acordos financeiros com distribuidoras estrangeiras, para quem empresas que já estão completamente consolidadas e muito bem formadas, para pessoas que já têm muito dinheiro. Algumas dessas pessoas, né, dos grandes donos dessas empresas, sequer moram no Brasil, sabe? Então, aí a gente tem que pegar esse dinheiro e distribuir, assim, eu gostaria de ter 5 Ainda Estou Aqui. Nossa, ano que vem. Que sonho. Ou daqui a 5 anos. Daqui a 10 anos. Ou ainda estou aqui do Pará, ou ainda estou aqui da... Ou ainda estou aqui do Pará. A gente quer isso. A política pública, assim, o próprio princípio da política pública, ela foi desenhada para isso. E por um bom tempo ela funcionou. Assim, a gente teve ainda o pós-retomada, ele é em cima disso. A gente só tem o Kleber Mendonça Filho hoje fazendo filme, e todo o filme dele sendo um grande assunto, porque tudo bem, agora é Cannes, mas todos os outros filmes que ele fez foram um grande assunto discutido no Brasil. Sabe? Todos se tornaram os holofotes estavam nesses filmes. Por quê? Porque ele começou a carreira dele com o dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual. Ele pôde experimentar a linguagem dele. Exato. Ele, o Gabriel Mascaro, muitos outros. Próprio filmes de plástico. Tá aí, ó, pegou um edital para cinema negro. Foram lá e fizeram um monte de filme com protagonismo negro. Que bom que fizeram, são filmes maravilhosos. Eu quero mais 30 filmes da filme de plástico nos próximos 30 anos e até menos. Agora, como que faz? É o suposto livre mercado que vai definir quem faz? A gente já sabe como que o livre mercado age. É só a gente ver como é que estão as cotas de tela. Sim. Bota na mão do livre mercado, não passa filme brasileiro em lugar nenhum. Filme com potencial de ser recorde de bilheteria, que é o filme do Homem com H. Tinha potencial de bater recorde. Igual a Ainda Estou Aqui bateu recorde. Só uma coisa sobre a Ainda Estou Aqui, eu não lembro do dado precisamente, assim, o número certo, mas teve, quando ganhou o Globo de Ouro, o filme ainda tava passando no cinema.
E aí eles aumentaram o número de salas para 450 salas, era alguma coisa assim. Depois que ganhou o Globo de Ouro, né? Ganhou o Globo de Ouro, vamos colocar o filme em mais salas. Aí aumentou para 450. A gente tava assim, na mesma época, tava Coringa 2 sendo exibido em 1.500 salas. Fracasso de bilheteria. Não tinha ninguém nessas salas assistindo esse filme. Porque esse filme foi um fracasso de público e de crítica. O que a gente precisa mais para o filme ser exibido no cinema no Brasil? Antes até da gente evoluir, né, esse papo aqui, eu só queria fazer um adendo, porque às vezes tem alguém que tá aqui, né, e enfim, tá caindo de paraquedas, não tá acompanhando essas discussões todas, né, que a gente tá fazendo. E aí a gente tá falando de 3%, 6% e tal, e enfim, o Thiago já explicou muito bem o que é condecínio aqui e tal. Mas, para você que não entendeu o que são esses 3%, 6%, 12% que a gente tá falando aqui, é basicamente o seguinte: o que a Frente Ampla, né, pelo audiovisual brasileiro tá defendendo é que ele quer que 12% das receitas obtidas no Brasil pelas plataformas de streaming sejam investidas no setor audiovisual brasileiro. Isso é o que a gente pede, e se isso for aceito, vai ter uma lei, né, falando que elas são obrigadas a fazer isso. Então seria excelente, porque daí a gente passa a garantir, né, uma contribuição aí de 12% dos faturamentos brutos, né, dessas empresas, justamente no fundo setorial do audiovisual, que é o FSA. O que acontece na discussão é que as plataformas vieram com essa proposta absurda aí de 3%, quer dizer, eles querem reinvestir esse dinheiro, né, no setor audiovisual, eles querem reinvestir só 3%, o que é um absurdo completo, e o Ministério da Cultura já afirmou que defende um mínimo de 6%, ainda muito distante dos 12% justamente defendido pelo setor. Então é isso que a gente tem que ficar com isso em mente, porque é preciso a gente fazer, né, um movimento popular mesmo, né, uma pressão nos parlamentares e tudo mais, para que a gente consiga insistir nos 12% como mínimo, né? Porque como o Thiago bem falou, por exemplo, lá fora a França tem 25% como lei para reinvestir no audiovisual do país, ou seja, a gente ainda está pedindo muito pouco, mas é o que a gente precisa lutar para conseguir dar esse primeiro passo. Agora, isso era uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, né? Isso é uma parada que não entra na minha cabeça, assim. Quando eu paro pra pensar no setor audiovisual, que gera esses bilhões de reais, é o 5º maior setor, né, no país e tal. Então a gente tá falando de um setor muito forte, que, como vocês falaram, né, obviamente tem um monte de lobby ali e tudo mais e tal. Mas o que não entra na minha cabeça é por que é um setor que fica tão sucateado assim, né? Ele fica tão deixado de lado perante essas outras coisas. Qual que é o problema da gente enxergar esse setor como sendo um setor estratégico, inclusive para nossa economia, assim? Vocês acham que é cultural? A gente não consegue enxergar o setor audiovisual como um setor importante na nossa vida do brasileiro e tudo mais? Vocês acham que é fruto de inúmeras fake news e tal, aquela coisa que a gente tinha, né, de olhar para o cinema brasileiro e sempre depreciar? Aí depois veio a história da tal da Lei Rouanet, né, que todo mundo falava que os filmes eram tudo da Lei Rouanet, tudo era Lei Rouanet e tal. O que vocês acham que prejudica tanto o povo se engajar e olhar esse setor como um setor que pode ser altamente produtivo e tal, e que poderia realmente ter muito mais avanço político, né, inclusive, para que a gente conseguisse melhores condições, assim? Eu não costumo falar de cultura com essa perspectiva, tipo, isso aqui é cultural, como se fosse uma coisa que tá no ar, né? E sim como o resultado de uma materialidade de processos históricos. Então o que a gente tem, na verdade, é o cinema brasileiro sendo atacado há décadas, e projetos de ataques ao cinema brasileiro há décadas, ataques discursivos e ataques materiais, né? Então a gente olha para a história, a gente tem a Embrafilme, a gente tem os anos 70 ali como o auge do cinema brasileiro, onde a gente tinha muito público, a gente tinha muita cota de tela, a gente tinha, mesmo no contexto de censura, a gente florescia muito no nosso cinema, a gente tinha muito público, e a gente vai tendo, a partir dos anos 80, um sucateamento da Embrafilme, um ataque mesmo à cultura, um ataque mesmo ao setor cultural, ao cinema,
e é o profissional de cinema. E quando a gente vai chegando no final dos anos 80, a gente vai tendo essas aberturas, né? A gente vai tendo uma influência cada vez maior do cinema de Hollywood, do cinema estrangeiro, dessas distribuidoras estrangeiras que vão dominando o mercado brasileiro. Pois o Brasil, olha, a gente tem 220 milhões de pessoas no Brasil, assim, então é um mercado para audiovisual, para cultura imenso. Então, as empresas estrangeiras, as distribuidoras estrangeiras, elas ficam... o olho brilha, é um mercado muito importante para essas empresas. Um filme isso pode definir, é um número definidor de público. Se aquele filme daquela franquia vai ter uma sequência. Às vezes o público brasileiro é uma parte do que define muito bem. Claro, a gente tem a China e outros países também, mas não é um número irrelevante. Então a gente tem um investimento pesado. Quando a gente chega nos anos 90, o fim da Embrafilme é uma morte do cinema brasileiro, aquilo ali. Então assim, quando você vai estudar a história e você vê o que as pessoas falavam na época, tem uma entrevista muito interessante da Fernanda Torres na campanha do Oscar, porque ela ganhou Cannes lá nos anos 90. Esqueci até o nome do filme, se vocês lembrarem, vocês me ajudam, mas ela ganhou Cannes, bem novinha, lá nos anos 90, e ela fala assim, eu voltei pro Brasil com Cannes na mão, pensando, agora minha carreira vai deslanchar, eu vou ser uma grande atriz de cinema e tudo mais. Quando ela chega no Brasil, a Embrafilme acabou. E assim, é uma morte, assim, é uma sensação de luto. E aí, o que acontece? Nos próximos 2 anos, assim, os números são assustadores, assim, teve, 3 filmes brasileiros, em intervalo de 2 anos. É um negócio tenebroso, assim, a gente não teve isso nem no governo Bolsonaro. E desses 3 filmes, um é do Walter Salles, saca? Então, assim, quem conseguiu fazer filme foi o Herdeiro do Banco. Então, a gente vai ter esse cenário de ataque, e aí a gente tem um redesenho, né? A partir da retomada, né, através das leis de incentivo, e depois a Ancine, que é esse novo respiro do cinema brasileiro, e que teve muitos ganhos ali nos anos 2000, porque a gente já tinha a implementação da cota de tela, e assim, com muitas críticas que a gente podia fazer, a gente conseguiu meio que reindustrializar, em certo sentido, assim, o cinema brasileiro, e tinha um caminho ali pra gente seguir e melhorar a partir daí. Mas aí, continua, veio interferências estrangeiras, teve um golpe parlamentar, e a gente tem uma mudança de governo e o sucateamento das políticas públicas, e aquilo que estava com uma pequena promessa de virar uma coisa maior, recrudesce de novo. Então, sim, o que a gente tem aqui, a meu ver, não é uma cultura contra, a gente naturalmente é contra. A gente tem um ataque deliberado. O Felipe Leão, que é um professor de cinema, ele tem uma fala que eu gosto muito. Ele fala assim, quando você vê o que o senso comum diz sobre o cinema brasileiro, cada senso comum que se diz sobre o cinema brasileiro é um ataque a um movimento estético, um movimento de linguagem do cinema brasileiro. É uma fase do cinema brasileiro que é atacada. Então, quando as pessoas falam assim, filme brasileiro é só filme de sociólogo, é o cinema novo. Filme brasileiro é só safadeza, é a pornochanchada. Filme brasileiro é só comédia pastelão, é a chanchada, sabe? Então, assim, esse discurso, ele não brota. Esse discurso, ele não brota do ar. Esse discurso é um ataque deliberado, sistematizado. Não tô falando que tem um gabinete do ódio ali, sentado numa sala, escrevendo essas frases, mas o senso comum, ele não brota no ar. Sim. O senso comum é disputa de poder. Então sempre existiu uma grande disputa de poder em torno do público brasileiro, do cinema brasileiro, e existe uma disputa sobre o discurso. Essa disputa de poder se reflete na disputa sobre o discurso. E essa disputa não é agora, ela vem desde os anos 80, e até antes disso, assim, mas a gente pode pensar assim, o sucateamento da Embrafilme veio com esse discurso, sabe? O ataque à Lei Rouanet, ele vem com esse discurso também. Ele vem com porque quem vai pegar o dinheiro, filme de doutrinação ideológica, Então, não vejo isso como algo que é cultural, porque o brasileiro não apoia. Teve uma reportagem 2 anos atrás, do jornal o Globo, até fiz vídeo sobre isso, que era de usuários do TikTok descobrindo filmes brasileiros através dos edits do TikTok. Então tem várias contas no TikTok que fazem edits de filmes brasileiros, né? Então pegam aquelas cenas assim, fazem uma edição bacaninha, colocam o vídeo lá no TikTok, e aí você vai ver os comentários, a galera tá tipo, nossa, eu não sabia que tinha filme assim não no Brasil, não. Deixa eu ir lá ver, aí a pessoa vai lá e descobre e gosta. Então a pessoa, na verdade, se ela tem acesso àquilo, ela vai assistir e ela tende a gostar. Não que ela é obrigada a gostar, mas ela tende a gostar. O natural, eu acho, é a gente, enquanto brasileiro, a gente gostar
de ver filme que é feito aqui. Eu tenho essa teoria muito clara na minha cabeça. O natural é isso. E eu vi esses comentários no meu vídeo, em outros vídeos que eu vi assim, cara, eu gosto muito do filme brasileiro porque é muito legal pra mim ver o filme num lugar que parece com um lugar que eu conheço. Ver um filme num lugar que é na língua, que é a mesma língua que eu falo. O natural é a gente gostar. Sim. O estranho é a gente não gostar. É a gente se identificar mais com a representação de infância dos anos 80 nos Estados Unidos, aqueles subúrbios, sabe? E aquilo ali dizer mais pra gente. Isso é. Olha o trabalho imenso que foi feito pra que a gente se identifique mais com a narrativa que foi lá. Tem uma cena do Marte 1 que eu sempre me lembro, que é a hora que ele cai da bicicleta. E aí tem um take da calçada, do chinelinho dele, do personagem principal, assim. E é aquela calçada brasileira, de qualquer cidade brasileira. Tem aquela calçada meio quebrada, e é uma havaiana, sabe? De moleque, assim, sabe? Aquele paralelepípedo, assim. Você vê aquilo ali e gente, eu brinquei nessa calçada. Eu vivi essa vida. Essa foi a infância que eu vivi. Eu não andei de bicicleta, nunca aprendi a andar de bicicleta, mas eu tenho essa questão aí na minha vida. Mas eu olho pra aquela cena e eu, caramba, ninguém precisou falar uma palavra naquela cena. Você olha o poder do cinema, né? Quer dizer, um quadro ali, muito bem montado, de uma calçada. Você tem um discurso político muito forte, uma criança negra ali naquela calçada, aquela vida que é a vida de muitos de nós. Então, o natural é a gente querer ver. Sim. O natural não é a gente rejeitar. A gente foi ensinado a rejeitar. E esse que é aí que tá a disputa de poder. Coisa que eu também sempre penso, quando a gente fala da regulamentação do streaming e dessa discussão, é que a gente já fez algo parecido, porque eu não consigo me esquecer, assim, de, sei lá, deve ter uma meia dúzia, no mínimo, de podcast aqui do Cinemação que a gente gravou, em que foi reforçado como foi importante a chamada Lei da TV Paga, né? Sim, verdade. Nos anos 2000. Porque ela permitiu, e foi o gradativo, né? Então, com o tempo, os canais foram tendo que ter produções brasileiras, e aí, com o tempo, eles foram ter que ir puxando, né? Tipo, profissional e a formação, e isso gerou um mercado enorme, né, de produção, porque quando a gente fala de audiovisual, claro que é muito importante o cinemão, que vai pra Cannes, que vai pra Berlim, que vai pra não sei onde, mas a gente também tem lá o reality show bobinho, a sériezinha simples, um programa às vezes até, sei lá, de reportagens sobre a natureza, qualquer coisa do tipo, que não deixa de ser importante para, né, dar experiência, dar estofo e gerar mercado para toda uma massa de trabalhadores, assim. E acho muito legal, muito interessante como que, assim, isso foi feito, né? Tipo, foi feita uma lei super positiva que ajudou a fomentar, é super importante para fomentar o audiovisual como um todo e a formação de profissionais, e todo mundo fala disso. Nossa, quando teve, foi um negócio, assim, impressionante, todo mundo começou a produzir e tal. Então, quer dizer, assim, quando a gente fala de regulamentar o streaming para ter mais produções brasileiras, para ter mais a contribuição com o Condecine, etc., a gente tá falando de uma coisa que já foi feita, de certa forma, né? Que agora ninguém mais vê TV paga, a gente vê streaming. Então tem que ser a regulamentação. E aí que disso, tá, né? Assim, na real, a gente vê muito TV paga, tá? O Brasil, ele tem uns números bem impressionantes de TV paga. A gente vem minguando, vem diminuindo, e a streaming vem aumentando. Isso é um fato da vida, mas a gente vê muito TV paga, a gente vê muito TV a cabo. É uma parte muito importante, até mais do que em outros países, assim, que a gente... Então é uma coisa que tá muito presente na realidade brasileira, assim, a casa da família, aí, sabe, os irmãos pagam, dividem a coisa lá, enfim, tem todo um rolê de TV paga no Brasil, e a gente tem uma lacuna. Eu acho interessante você trazer isso, porque uma das lacunas que a gente tem, que, por exemplo, a França não tem, que a França, eles têm uma lei que ela é da mídia, né? Então, a França consegue tributar o streaming em 25%, porque não é o streaming que tá tributado em 20%. Eles têm uma lei da mídia, então eles conseguiram, com a chegada do streaming, eles conseguiram enquadrar o streaming como mídia, e a regulação estava ali pronta, e foi o processo político lá da França, como eles conseguiram, assim. E aí tem uma discussão um pouco mais avançada nesse sentido. E aí aqui a gente tá com esse problema, porque a gente não tem, a gente tem a lei da TV paga, mas o que é TV paga e o que não é? E quando a gente vai chegar agora, né, com o streaming e a TV 3.0, vai ficar cada vez menor a diferença entre o que é TV e o que é streaming. Sim. Porque a TV 3.0, ela é a integração
da TV tradicional com o streaming. A gente cada vez vai ter menos diferença. Hoje, a gente já tem isso, essa linha já é bastante borrada, porque se você for ver, a gente assiste, o futebol é transmitido numa plataforma de streaming ao vivo. A gente pode assinar um pacote de streaming como um pacote adicional da TV a cabo. Isso já é uma realidade hoje, e a tendência é que isso se integre cada vez mais, e a diferença entre o que é TV e o que é streaming, a gente não consiga mais perceber. E aí isso enfraquece a regulação. Porque a regulação hoje, um dos principais problemas do projeto atual de regulação é que ele coloca a plataforma de streaming como um catálogo ainda, um catálogo de filmes e de séries. Então tudo foi desenhado pensando nisso. Se o catálogo da Netflix tem que ter não sei quantos % de produções brasileiras. E aí, quando de repente a Netflix começar a fazer transmissão ao vivo, como que a gente vai encarar? Isso vai ser catálogo ainda? A programação sabe? Entendi. Então isso vai enfraquecendo. Quem tá falando sobre isso, tem alguns profissionais discutindo sobre isso. Fala, né, a Marina Rodrigues, por exemplo, ela fala que essa regulação ela já nasce quase obsoleta. Pois é. Porque em coisa de poucos anos, a gente já não vai ter mais o que é Netflix e o que é TV a cabo. A própria Globo hoje, eles estão fazendo essa integração com o Globoplay. A novela passa, você assiste a novela ao mesmo tempo. Você pode assistir na televisão, no sinal da TV, e você assiste no Globoplay ao vivo. E depois ela fica lá, disponibilizada lá no catálogo, mas a estreia é ao vivo. O canal Viva virou Globoplay Novelas justamente num movimento nesse sentido, de integrar o canal de TV com o aplicativo Globoplay. Então a gente vai ter... isso vai acontecer cada vez mais. A novela da Max, o final foi transmitido ao vivo. A gente tem isso está acontecendo, isso não está sendo discutido. E isso é uma lacuna que a gente tem. Então a gente continua discutindo e pautando esse projeto de regulação, porque ao menos ele dá alguns anos de respiro para que a gente se reorganize para a próxima luta que vai chegar, e vai chegar. Então, assim, quando eu falo isso, essa crítica, eu não tô falando assim, então não serve para nada esse projeto, joga fora. Não, a gente precisa aprovar algum projeto. Aí a gente precisa brigar para que o projeto que seja lá que a gente consiga mitigar as lacunas que estão nesse projeto, que é, por exemplo, a questão da Condecine, que é uma coisa que a gente precisa exigir que as plataformas paguem o Condecine. Isso é muito importante. E aí a gente quer que a regulação passe, não porque ela é perfeita, não porque ela não tem defeitos, mas porque é um respiro que a gente tem, para que a gente consiga se reorganizar pelos editais e por outras coisas, e de repente a gente encontrar um outro caminho por outro lugar, pra gente conseguir brigar por melhores condições do trabalho audiovisual. Mas não com 3%, né, Thiago? 3% não, com 3%, né? Cara. Eu não quero nem 6, eu quero 2. Quer dizer, eu queria 5, igual a França. Mas a gente precisa Mas a luta, assim, agora é por 12. Vamos fazer 12. Então aí tem reunião. Sim. Aí o pessoal do Movimento 12 foi lá, se reuniu com a Margarete Menezes. Mas aí a gente teve toda a questão da Extrema lá agindo, o próprio Congresso, né? Então teve umas semanas atrás, a extrema-direita foi lá no Congresso e atacou muito o projeto de lei, regurgitando todos esses argumentos falaciosos, de que o cinema brasileiro não constrói público, o cinema brasileiro não pode ser tutelado pelo Estado. Bia Kicis, Nicolas Ferreira, foram lá, subiram lá na plenária lá, para atacar o projeto de lei, assim. Então, assim, subiram lá por vontade própria, assim, acordei um dia e vou atacar o cinema brasileiro na plenária, de vontade própria. Eu não sei, eu não tenho como provar nada, e eu não tenho advogado aqui, então eu vou jogar pro imaginário, pro lúdico aqui. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim, esses caras têm muito amigo lá. Sabe? Aí, e regurgitando esses argumentos, assim, que é uma coisa que é tão cansativo, porque você quer discutir, a gente quer discutir muitas coisas, tem muito a ser discutido, e tem coisas importantes que até a profissional do audiovisual não tá discutindo. E a gente tem que voltar, tem que sempre dar 3 passos atrás e explicar coisas muito básicas, né? Então, quando eu fiz o vídeo lá sobre o diagnóstico do audiovisual brasileiro, eu falei assim, meu Deus do céu, respira fundo, porque é isso, eu vou ter que primeiro, antes de tudo, explicar que os Estados Unidos não é o país da liberdade. Vamos explicar por que os Estados Unidos não é a liberdade, por que Hollywood não é esse paraíso do livre mercado, que Hollywood precisa de
muito investimento do Estado, que a história de Hollywood inteira é sobre como o Estado agiu em Hollywood e como o Estado opera através de Hollywood e como a gente precisa, no mínimo, se defender dessas políticas de guerra, porque é uma política de guerra. Se a força militar está agindo no cenário de cultura, é uma política de guerra. Então, assim, a gente precisa se proteger. Como é que a gente se protege? Política pública. Tá, como é que tá a política pública agora? Aí a gente vai lá e faz o estudo. Mas eu quero discutir outras coisas. Eu quero discutir soberania de dados. Eu quero discutir a Netflix e as plataformas de streaming como empresas de tecnologia que estão agindo no Brasil, que estão explorando a força de trabalho no Brasil e que estão usando estão colocando inteligência artificial dentro do software, estão extraindo dados dos usuários. O contrato de licenciamento que as plataformas têm com os filmes é um contrato que respeita a soberania de dados. Que segurança a gente tem que um filme brasileiro, quando ao entrar numa plataforma de streaming, não está sendo os seus dados roubados por essa mesma plataforma para fazer inteligência artificial? Eu quero discutir essas coisas. Sim, pois eu quero discutir extrativismo de dados, eu quero discutir... A gente está tendo agora o Spotify implementou na Inglaterra um sistema de reconhecimento facial, porque a Inglaterra implementou uma medida lá para criança e adolescente, né? Tipo, uma regulação lá para proteger, fazer moderação de conteúdo para criança e adolescente. Aí um dos métodos para garantir que a pessoa é uma pessoa adulta que está assistindo é através de reconhecimento facial. Então, se você vai ouvir uma música lá no Spotify que está marcada como adulta, como explícita, você tem que provar que você é adulto. Aí beleza, normal. Uma das maneiras de provar que você é adulto é através de reconhecimento facial. Então, quer dizer, o Spotify está pegando dado de reconhecimento facial, tá fazendo o que com isso? Tá armazenando onde? Qual é a empresa que tá responsável pelo armazenamento desses dados? O dono do Spotify, ele investiu esse ano 600 milhões de euros numa empresa que desenvolve ferramenta de IA para drone militar. Pode procurar aí, gente. Eu tô falando aqui, não é teoria da conspiração, não. Saiu em tudo que é jornal essa notícia. Pode procurar aí, joga aí no Google, joga aí, tá lá. Ele investiu 600 milhões de euros, o dono do Spotify, numa empresa que desenvolve tecnologia de vigilância militar. Drone. Software de IA para drone. Aí, quer dizer, no mesmo ano que o dono do Spotify investiu 600 milhões de euros nisso, do outro lado da conversa, o Spotify tá pegando dado de reconhecimento facial dos usuários, com a desculpa de que, entende? Eu quero discutir isso. A gente precisa discutir isso. E a gente não tá discutindo isso porque a gente tem que ficar o tempo todo, porque os Estados Unidos, porque não sei o quê. Eu acho que isso é uma coisa que ela é muito didática pra quem tá ouvindo a gente, ou pra quem para pra pensar um pouco nisso, porque a gente geralmente fala sobre essa questão de soft power e tal, que é uma coisa tão intangível, né? As pessoas não conseguem entender direito o que é o soft power e como que ele atua, mas a partir do momento em que você tem, tipo, pessoas o tempo todo falando que, o mercado brasileiro tinha que ser igual ao americano, porque o americano é assim, assado, não sei o que, tipo, só de você pensar, ou de uma frase simples do tipo, o Brasil não faz filmes tão bons, bom mesmo é os filmes americanos e tal. Gente, é isso é soft power, tipo, foi incutido dentro da sua cabeça por conta de uma coisa assim tão, que foi acontecendo de uma maneira tão regular ali, de toda hora você ser alimentado com audiovisual americano, com a cultura americana e não sei o que aquilo ali ficou tão comum pra você, tão próximo, tão natural, que você entendeu como aquilo sendo bom, sabe? E é isso. E as pessoas não conseguem entender. E aí, quando a gente fala sobre investir em cultura, em audiovisual, a gente tá falando também disso, né? De cuidar da saúde mental e social das pessoas. Porque quando a gente faz esse tipo de investimento, a gente tá ampliando essas possibilidades educacionais, porque as pessoas estão se vendo, estão se entendendo, estão percebendo que elas não estão sozinhas ali, né? Como essa frase que o Thiago falou aqui, eu acho que foi muito boa, né? Quando você pega a cena do Marte 1 e daí você vê aquela calçada que toda cidade tem, você se identifica com aquilo, você vê que aquilo é múltiplo, né? Então é legal da gente ver isso. Fora essas questões financeiras, econômicas, né? Que a gente vê que isso, a economia, né, melhora também por conta de um setor muito forte e fortalece justamente esses valores democráticos, a construção dessa identidade nacional muito forte e tudo mais. Então eu acho interessante. E aí eu ia até
perguntar outra coisa pra vocês, porque quando vocês trouxeram essa questão da Embrafilmes, ela terminou ali oficialmente, né, em 1990, no governo Collor e tudo mais, e ela teve uma série, né, de coisas que... assim, a consequência foi o término da Embrafilmes, mas uma delas, que a Embrafilme, ela estava ligada justamente ao período da ditadura militar, né? Isso. E ela sofreu críticas relacionadas justamente ao modelo de gestão, né? Um suposto clientelismo, né? A censura também e tudo mais. Então teve tudo isso. Só que lógico que quando a Embrafilmes fecha, isso representa muitas coisas problemáticas, entre elas a perda de uma estrutura estatal, né, estratégica para o cinema. A gente perdeu isso, houve esse enfraquecimento e quase que um colapso da indústria cinematográfica nacional nos anos 90, e a gente começa também a ver esse debate crescente justamente sobre o papel do Estado no fomento cultural ali. Então eu acho interessante da gente observar como é importante a gente discutir, entender esses órgãos e tudo mais, porque no final das contas é isso, quando a gente vê esse desmonte, né, essa quebra e tudo mais, a retomada é muito mais difícil, né, porque tem toda uma reconstrução, tem um impacto político e econômico gigantesco naquela área, assim, e mesmo assim a área ainda se mostra muito forte, né? O Karim Ainur, ele fala, eu até citei isso no vídeo, mas ele fala numa entrevista que ele deu ano passado, assim, que o cinema brasileiro tem uma grande capacidade de cicatrização. E aí você pega essa frase fora de contexto, parece que é até uma coisa meio de romantizar o sucateamento, né? Mas ele fala, no contexto, né, da entrevista, ele fala aquilo de uma maneira melancólica, ele não tá romantizando essa cicatrização. É um diagnóstico. É um diagnóstico, assim, até no sentido de reconhecer uma ferida. Se tem algo que está cicatrizando o tempo todo, é porque está sendo agredido o tempo todo. Exatamente. E a gente está o tempo todo lidando com essa agressão constante. A gente avança um pouquinho, avança 2 passos, retrocede 3 passos. E esse ciclo é desde os anos 30. O cinema sofre desde os anos 30. Então são sempre ciclos de retomada e de sucateamento. Exato. Né? A gente avança um pouquinho, avança 2 passos, retrocede 3 passos. Embrafilme, às vezes a gente fica falando e parece que a gente quer romantizar a Embrafilme. E a Embrafilme, a gente pode fazer muitas críticas à Embrafilme, né? E tem gente dentro do setor audiovisual brasileiro, tem gente que quer a volta de algo parecido com a Embrafilme, tem gente que é contra algo parecido com a Embrafilme, tem gente que acha que o modelo da Ancine ele é mais consolidado, assim, ele tem uma capacidade de sobreviver à intervenção de governos autoritários, tem uma capacidade maior. Então você tem essa disputa dentro do próprio setor, essa discussão, esse debate crítico, ele acontece dentro do próprio setor. Então a gente tem que olhar para a Embrafilme, entender os méritos da Embrafilme, e foi muito importante, mas entender as contradições também, né? A censura, o próprio contexto militar. Ela é uma empresa estatal construída no governo militar. Isso, em si, já carrega uma série de contradições que precisam ser encaradas, e sempre serão. E a gente avançou muito ali, a gente fez muita coisa. E a gente fez muita coisa fora da Embrafilme também, né? A Boca do Lixo. A gente tem todo um histórico de cinema que foi à margem também, e que foram movimentos muito importantes. E eu acho, hoje, quando eu leio sobre isso, eu encaro essa história, uma das principais perdas, e talvez isso responda até a pergunta que você me fez mais alguns minutos atrás, uma das grandes perdas com o fim da Embrafilme foi a perda da memória. Da memória sobre o próprio cinema brasileiro. Porque a gente tinha, ainda que num contexto de sucateamento, a gente tinha cinematecas atreladas à Embrafilme ainda. E uma das atribuições da Embrafilme era a preservação de cultura, preservação de memória, preservação de material. E aí, quando você encerra essa estatal, de repente as cinematecas ficam todas articuladas. Quando elas existem, muitas cinematecas fecharam. E as cinematecas que sobraram, elas são desarticuladas, elas não têm mais uma relação
entre si. Então a gente tem algumas cidades que são cinematecas minúsculas. A gente tem em São Paulo a Cinemateca, que também tá sendo sucateada, tem filme mofado, tem uma série de problemas ali, e a gente tem essa sensação de que o cinema brasileiro morreu ali em 90 e poucos, e que tudo que veio antes disso morreu junto. Então quando a gente olha, às vezes a gente tá nessa época agora, né, de Dia do Cinema Brasileiro, aí você vai vendo filme, aqueles conteúdos, né, listas, filmes brasileiros para você assistir e celebrar o nosso cinema. Você vai ver a lista, não tem nada de antes de 95. Nada. É como se não existisse. E assim, existiu e muito, floresceu muito o nosso cinema. A gente tem cinema de ficção científica produzido nos anos 80. A gente tem cinema queer produzido durante a ditadura militar. A gente tem muita coisa e muita coisa se perdeu. Muita coisa se perdeu. Eu acho que tem um pouco disso, né, Thiago? Tipo, a Embrafilmes, ela tinha uma simbologia, assim, né? Dessa organização estatal, do apoio. Ela tem N problemas, óbvio, mas ela tinha essa simbologia. Porque, enquanto você tava falando, eu lembrei que quando eu tive um papo, né? Eu entrevistei a Adélia Sampaio, que foi a primeira diretora negra a fazer um filme no Brasil. E ela me fala uma frase dessa, assim, porque durante a ditadura militar ela esteve lá, foi presa e tudo mais, mas ela fala com pesar da morte da Embrafilmes, sabe? Porque ela fala, tipo, aí acabou a Embrafilmes, acabou. Aí meio que você não tinha muito pra onde correr, porque não tinha uma estrutura ali pra, sabe, um apoio pra você ter, sabe? E, nossa, isso é muito forte. Todas as entrevistas, todos os textos que eu leio sobre o fim da Embrafilme trazem esse ar melancólico e de luto. Uma perda, um luto, assim. Novamente, não porque a Embrafilme era linda e maravilhosa e perfeita, mas tem essa perda simbólica. E essa perda da memória, eu acho que ela tem o legado que ela deixa, assim, pra frente, é um legado perverso. Porque a gente não lembra, a gente não sabe que existiu. O senso comum perde, se não são os críticos trazendo de volta, se não são os próprios profissionais da Cinemateca, com um esforço hercúleo, assim, de manter os filmes vivos, de ter essas empresas aí que estão fazendo trabalhos de restauração muito bons. Eu fui assistir agora Iracema, uma Transamazônica. A restauração ficou linda. O filme ficou lindo restaurado em 4K. E assim, isso é um trabalho muito bonito. Que bom que tem alguém fazendo isso. Precisa fazer mais, precisa de mais investimento. Precisa botar mais dinheiro nisso, porque a gente tem muita coisa lá atrás que foi perdida. E se não é a pirataria, a gente não tem acesso. Tem um filme muito bonito de 1967 que chama O Menino e o Vento. E esse filme é um filme que só tá disponível através da pirataria. Eu assisti uma cópia pirata. Quando eu assisti, nunca tinha assistido, né? E era uma cópia, assim, meio... Não era pior, mas também podia ser muito melhor, né? E aí eu descobri que alguém conseguiu fazer um rip de um VHS da época. E aí ele agora tá disponível aí, através da pirataria, cópia que é melhor do que a cópia que eu assisti. Então, se não é a pirataria, a gente nem sabe que esse filme existe. É um filme LGBT, enfim, é um filme meio complexo. O filme é belíssimo. E é um filme que a gente precisa lembrar, porque parece que não existia isso. É isso, era ditadura e tudo mais. E de fato, tinha censura, tinha um monte de coisas, mas tinha gente brigando pra fazer. E essas pessoas merecem ser lembradas. Esses profissionais, as pessoas fizeram esses filmes na raça, elas foram lá e fizeram. O filme do Levi Salgado, cara, Levi Salgado fazia filme por uma chanchada pós-apocalíptica, sabe? É incrível. E aí, assim, era um filme, assim, com orçamento baixíssimo, mas o cara foi lá e fez, entendeu? Filmou no centro de São Paulo, o elenco lá com roupa da 25 de março, fazendo filme, assim. Não tem restaurado, a gente precisa restaurar esses filmes. A gente precisa lembrar que esses filmes existem, porque a lembrança, ela produz esse senso de que tem algo a ser disputado. Pô, a gente tinha isso aqui lá atrás, a gente tinha que brigar pra gente continuar tendo. Agora, deixa eu só voltar naquela primeira pergunta que eu fiz pra vocês, porque eu acho que aqui a gente já teve uma visão total, e eu acho que pra fechar esse papo, acho que vai ser bom a gente fazer essa reflexão, porque assim, eu comecei esse podcast aqui, esse papo, perguntando pra vocês justamente sobre essa dicotomia, né, entre esse reconhecimento internacional e esse problema de base, né, aqui
aqui que a gente tem na nossa indústria. E aí a gente já começou falando, né, sobre as questões políticas, sobre essa questão de regulamentar o streaming, que é esse tipo de regulamentação, ele vai alimentar o FSA, e o FSA estando bem alimentado, né, porque o FSA, para quem não sabe, a gente tem um episódio falando sobre isso, mas só para vocês saberem, né, quem tá ouvindo a gente, ele funciona como um cofrinho, tá? Fica ali um cofrinho. Uma boa analogia. Uma boa analogia. E aí é isso. Então todo mundo que trabalha no setor vai lá, contribui com esse cofrinho, e esse cofrinho ajuda, né, o setor a evoluir. Então um cofrinho mais cheio ajuda a gente a produzir mais, a justamente investir, enfim, em educação e tudo mais, e por aí vai. Mas aí eu volto para vocês com essa pergunta sobre essa questão dessa dicotomia. Quando a gente vê essa relação, e a gente vai olhar o Ainda Estou Aqui, o filme do Kleber agora, né, também com sucesso lá e tal, e aí as pessoas olham para isso e às vezes dá uma impressão de que, olha gente, não tá tão ruim, porque se a gente agora tá ganhando Oscar, a gente tá ganhando Globo de Ouro, talvez não esteja tão ruim como essas pessoas estão falando, sabe? E aí a gente precisa justamente, né, lembrar as pessoas que a situação não é bem essa. Então eu queria voltar nisso assim com vocês. Vocês acham que essa questão do Ainda Estou Aqui, por exemplo, ele na verdade simboliza muito mais o nosso potencial criativo, nosso potencial audiovisual, do que propriamente uma regra de que no final das contas está tudo bem? Eu acho que a gente tem que ver como resultado, né? Resultado. Palavra esquecida. Ainda que eu Ainda Estou Aqui esteja uma produção que não tenha sido, né, com muito dinheiro público, porque teve toda uma questão de investimento e tudo mais, de outros investidores. Não foi com o Lei Rouanet, né, Dan? Não foi. Então, não foi. Não foi. Mas o fato é que mesmo que a gente falando, por exemplo, do Kleber, falando de filmes, né, esse ano agora tem o Kleber e o Gabriel Mascaro com filmes importantes que podem vir a trazer grandes visibilidades para o Brasil, a gente tem que ver isso como um resultado. Então, assim, é resultado do quê? De investimentos que foram feitos lá atrás. O Marte 1 que a gente citou aqui é resultado de toda uma coisa de investimentos que foram feitos ao longo de muito tempo. A gente não pode deixar de citar também a questão do cinema do Kleber, como também o investimento do estado de Pernambuco, que é um estado que também investe em audiovisual. Isso, né? também. E os investimentos estatais, investimentos tem vários municípios, né, que tem cada vez mais o modelo da SP Cine, da Rio Cine, da Rio Filmes e tal, que são modelos de municípios que conseguem fazer investimentos, mas isso é tudo resultado, né? Então a gente só vai conseguir mais pra frente continuar tendo resultados se a gente continuar plantando. É como se fosse uma plantação de soja. Você colheu, você precisa plantar de novo, entende? E assim vai, né? Eu concordo, e eu acrescento que são filmes eventos, né? Então a gente olha, são discussões que não estão, essas discussões, a maior parte do tempo, elas não estão no senso comum, elas não estão no debate público, elas não parecem prioridade, e aí chega um filme evento, e aí fica assim, isso aqui é uma oportunidade pra gente discutir, é uma oportunidade pra jogar luz no assunto. Olha como é legal quando um filme brasileiro ganha um Oscar. Olha como é legal quando a gente é reconhecido pela potência que a gente de fato é, de que existem grandes filmes brasileiros perfeitamente capazes de ganhar prêmios internacionais, ainda que isso não seja uma métrica absoluta, né? Então é uma oportunidade da gente discutir como é que a gente ganha de novo. O que a gente precisa para ganhar de novo? A gente precisa ter mais um herdeiro de banco fazendo filme, assim, não julgando, né? Mas assim, é importante a gente colocar nesses termos, né? Eu sei que não é, ele não pegou. Tem a Globo também, tem uma série de coisas. Mas que condições a gente tem para produzir isso? Assim, a gente não dá para ter. A gente só tem um Walter Salles. Exato. E aí, o que a gente pode fazer para a gente ter mais Walter Salles? De preferência que não sejam herdeiros, que sejam pessoas de outros setores da sociedade. Eu digo assim, de outros no sentido de diversos, pra gente ter filmes que vêm de diferentes lugares físicos e lugares sociais. A gente ter um filme paraense, a gente ter um filme gaúcho, a gente ter um grande filme gaúcho, a gente ter um grande filme goiano, a gente ter isso espalhado pelo país de uma maneira de fato democrática, onde a gente permite que novos profissionais de cinema aconteçam e sejam celebrados também.
porque merece. A gente tem grandes filmes. A gente viu agora o Prêmio Grande Otelo agora, o grande prêmio, né? Um prêmio muito importante do cinema brasileiro e tal. E aí você olha assim, caramba, olha a quantidade de filme bom que saiu só do ano passado, assim, o Malu ganhou um monte de prêmio. Esse filme é absurdo, é lindo, Malu. O Dia que Te Conheci, Baby, a gente tem... E aí são filmes que era pra as pessoas assistirem mais, assim. Esses filmes que tinham que estar mais acessíveis. O que tá faltando para as pessoas assistirem mais esse filme? É só uma vontade individual de cada um? Pra mim, com certeza não. E aí eu acho que é isso, assim, acho que a resposta pra pergunta é isso. É uma oportunidade pra gente discutir e melhorar. Sim. E resolver os problemas que tem. Eu queria citar uma coisa interessante. Recentemente, acho que o saneamento básico deu uma viralizada, né, na internet. Assim, todo mundo compartilhando cenas e descobrindo o filme, como ele é maravilhoso e tal. Que é mesmo, né? Ele é muito engraçado e tal. E ele foi remasterizado, né? Passaram em algumas salas de cinema com uma versão remasterizada e tudo mais. E aí, junto com a questão dos chamados edits, né? Do TikTok, aí o pessoal vê cenas, fica, nossa, quero ver esse filme e tudo mais. A gente precisa pensar nisso também, assim, esses filmes estão... eu até lembrei de uma frase que acho que é da Elisa Lucinda, que fala sobre a gente precisa parar de chegar atrasado na vida das pessoas, né? Ela fala, a gente tá chegando atrasado na vida das pessoas, em várias questões. É um outro contexto, claro, que ela falou, mas eu lembrei dessa frase porque eu fiquei pensando, gente, se o saneamento básico tivesse bombado nos cinemas quando ele foi lançado, não seria muito melhor, não teria muito mais dinheiro, não teria muito mais gente indo, se identificando de uma forma melhor, mais impactante. Então é isso, assim, o cinema brasileiro, o que está sendo produzido, o que está sendo feito, que é maravilhoso, claro, aos trancos e barrancos e vai sendo feito, de uma certa forma está chegando atrasado na vida das pessoas, né? A gente já tem que esperar quanto tempo para todo mundo assistir o Malu, para todo mundo ver esses filmes, para todo, né? Assim, é isso, acho que tá nessa pegada, assim. Então a gente precisa, sim, entender que o cinema brasileiro, ele pode chegar no timing certo, como chega o filme americano, né? Sim. E dia que lançou mesmo, que fez a divulgação, que fez a entrevistinha lá, bonitinho. Plano Detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dica para vocês ouvintes, né? Lembrando que tudo que a gente falar aqui vai ter link no post ou na descrição desse podcast, então é só você ir lá para o que cada um tá falando, você vai clicar, já vai ser direcionado. Dan, vamos começar com você. Vamos. O que você trouxe de bom pra gente, Plano Detalhe? Vamos, eu tô pensando agora porque eu esqueci completamente. Acontece. 15 anos gravando podcasts, Daniel. Nossa, esqueci. Eu falei, caraca, o Plano Detalhe. E como eu não tô assistindo tanta coisa ultimamente, eu vou indicar 2 livros, inclusive. Boa. Tem um livro que me emprestaram e eu achei ele muito, muito... Assim, não sei porquê, assim, eu me encantei com o jeito como ele é escrito, né? Uhum. Apesar de ele não ser um livro, digamos que assim, não é um romance nem nada. É um livro chamado Clubes de Leitura, uma aposta nas pequenas revoluções, das autoras Janine Durand e Luciana Gerbovic. São 2 mulheres que são mediadoras de leituras, que dão cursos de formação de mediador de leitura para clubes de leitura. E elas basicamente falam sobre a importância dos clubes de leitura, sobre as experiências delas. E elas chamam de pequenas revoluções, porque são esses momentos muito sutis, né? Assim, de você ter lá numa escola, enfim, tudo. Elas tiveram experiências de clube de leitura em presídios, acho que masculinos, muito presídio feminino também. Uhum. E elas citam, assim, umas histórias super interessantes, assim, super lindas, assim, de como a mediação da leitura, de como um clube de leitura pode transformar, sabe, a vida de uma pessoa, ou pode levar mais sensibilidade para elas, assim. Eu participo, né, de um clube do livro, assim, foi o Rodolfo que organiza o clube, que falou assim, quero ler esse livro, é super legal e tal. Eu fui ler e, assim, eu fiquei encantado com esse livro, achei lindo, assim. E ele é bem técnico, assim, elas estão falando sobre... elas falam muito das histórias, mas elas falam também do trabalho de mediar leitura e de como ele ocorre, enfim. Mas fica, assim, achei maravilhoso esse livro, assim, não imaginava que eu ia ficar tão encantado com esse livro, assim. Então fica a dica para qualquer pessoa que goste da ideia de um clube do livro, né, qualquer que seja,
É muito interessante mesmo, assim, muito, muito bonito, assim, o livro. Além de tipo, útil nesse sentido, né, de formação e tal, ele é muito bonito. E eu vou indicar também um livro que eu ainda não terminei, que eu tô lendo, no Clube do Livro, inclusive. Esse é porque a gente vai discutir no Clube do Livro, que é chama Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. É um livro que foi escrito... Nossa, acho que ele foi escrito bem na época que ele se passa mesmo, né? Que é dos anos 50. Ah, não, Oi? 62 é a primeira publicação. Não, ele é de 50, dos anos 50, 52 em italiano ele foi publicado, né? Depois acho que no Brasil talvez tenha demorado um pouco. E a Alba de Céspedes foi, né, uma escritora italiana que viveu em Cuba há muito tempo também, mas ela... Basicamente esse Caderno Proibido nada mais é do que um caderno que uma dona de casa, uma mulher simples e tal, compra e decide transformar num diário. E aí ela vai contando detalhes da vida dela, contando e usando esse diário quase como uma terapia, assim, pra ela. E é muito interessante, assim, além de ser muito bonito, muito legal pra você pensar, né, na questão da mulher. Imagina, uma mulher dona de casa com 40 e poucos anos nos anos 50, né? Caramba. Ela tinha nascido, né, essa personagem regula com a idade da própria autora, né, a questão. Mas é muito interessante, assim, o livro é muito bonito e você vai mergulhando nesse dia a dia de uma família nos anos 50 na Itália, mas ao mesmo tempo você vai vendo as relações dessa mulher com a família, dessa mulher com a filha, você vai vendo o conservadorismo dela, né, que comparado com como a gente pensaria hoje, mas ao mesmo tempo com a maneira como ela vai se descobrindo também, sabe? Descobrindo os próprios sentimentos quando ela vai botando no papel, assim. Então é outro livro bem bonito, bem interessante também, que acho que vale muito a pena para quem tiver a fim de ler uma coisa um pouco diferente, e com certeza acho que para mulheres leitoras deve ser bem mais impactante ainda, assim, esse livro. Mas enfim, e aí é a segunda dica, então acho que são essas duas dicas aí de livros que eu vou dar hoje. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Tá aí, então, 2 livros que o Dani trouxe pra gente. E você, Thiago, o que você trouxe de bom pra gente aqui na sua estreia no Cinemação? Estamos com nossas cadernetas apostas aqui. Eu trouxe 2 livros também. Boa. É um que eu tô lendo agora. Eu tô lendo bem devagar. Também queria trazer essa dica também. A gente ir devagar nas coisas. Ler devagar, sentar com o livro, ficar com o livro, fica com ele, aí lê de novo, aí lê um capítulo e para, aí lê o capítulo de novo. Então, a gente, tipo, meio que digerir as coisas. Essa Boa. É uma terceira dica aí de graça que eu tô dando. E aí, mas o nome desse livro é O Grande Desatino, Mudanças Climáticas e o Impensável. É de um autor que chama Amitav Ghosh. Eu não sei se eu tô falando o nome dele certo, né? Se eu tô pronunciando o nome dele certo. Mas ele é indiano e ele viveu numa comunidade, se eu não me engano, em Singapura, ou acho que o Bangladesh, algum desses lugares ali do Sudeste Asiático. Ele conta isso no livro. E é um lugar que foi destruído, né, por causa de colapso climático. Então ele vive a questão do colapso climático desde criança. Então ele vai falar sobre essa coisa da dificuldade que a gente tem de lidar com a ideia do colapso climático através da ficção. Porque ele vai fazer o seguinte raciocínio, assim: se o colapso climático, se a emergência climática é a grande questão que a gente precisa lidar com ela, é o grande problema, é o grande elefante na sala, por que é tão difícil a gente ver isso representado na ficção? E a ficção, ele coloca isso tanto a literatura quanto o cinema e outras formas, né, de se produzir arte ficcional. Ele fala que a gente vive esse grande desatino, né, que é o nome do livro, e a própria ficção, ela que seria o lugar onde a gente trabalha essas ideias, a gente trabalha essas frustrações, esses grandes problemas de uma maneira, sei lá, abstrata, lúdica, documental, ou sabe Deus o quê. E a gente não tá fazendo isso. A gente tá meio que... A própria ficção meio que nega, meio que vive num negacionismo ficcional do colapso climático. E ele vai fazer uma grande meditação sobre isso, de um jeito que é muito interessante, porque a primeira coisa que eu achei interessante que ele vai falando é como essa ideia como ele quebra um pouco essa ideia do colapso climático como algo que vai vir,
E na verdade é algo que está acontecendo e já aconteceu, e tanto é que ele foi uma vítima do colapso climático quando ele era criança, né, de uma cidade que foi inundada e tudo mais, e destruída. Então ele já tira um pouco esse lugar de tipo de algo que vai chegar e coloca o colapso climático, a emergência climática, como algo que já é parte do mundo, mas ela não é parte do mundo assim igualmente para todas as pessoas. E ele vai fazer essa meditação mesmo sobre essa grande questão, esse grande elefante na sala, de uma maneira que eu acho que, apesar de ser um assunto muito melancólico, muito triste, muito frustrante, eu acho que vai colocar a gente num lugar propositivo, num lugar de o que a gente faz com isso, como que a gente processa essa dor, como que a gente processa esse grande desatino, né? Que é o título do livro. E é um livro que me fez muito bem ler, assim. Eu não terminei de ler ele ainda, porque é isso, eu vou lendo ele devagar e vou no meu tempo, assim. E aí eu leio de novo, aí eu pego, aquela trecho ali, realmente foi bem interessante, deixa eu ler de novo pra eu pegar isso aqui e sentir isso melhor. E aí eu acho que ele encaixa um pouco nessa discussão que a gente estava tendo hoje, porque a gente também, né, estava discutindo sobre o sistema brasileiro e sobre esse grande desatino também, né, da questão cultural e tudo mais. Então acho que pode ajudar a gente em outras questões que também, que não necessariamente estão relacionadas com emergência climática. E o outro livro foi um livro muito importante diretamente sobre essa questão que a gente estava discutindo, que é o livro Discursos, Políticas e Ações, da Lia Bahia, uma grande pesquisadora sobre política pública para o audiovisual. É um histórico sobre os processos de industrialização do campo cinematográfico brasileiro. Esse, inclusive, é o subtítulo do livro. É a tese de doutorado dela e virou um livro. É um livro que é bem acessível, assim, então não precisa ser um grande especialista e ter uma grande humildade com texto acadêmico para ler. Mas é um livro que é muito esclarecedor nesse sentido, né? A gente estava falando sobre a história, sobre como a gente tem uma perda da memória, e aí esse livro, de uma maneira muito prática, ele foi uma fonte, está sendo uma fonte de informação para mim, porque eu estou estudando esse livro para eu melhorar mesmo o meu arcabouço de informações sobre a história do cinema brasileiro nesse contexto de política pública. A gente está discutindo política pública agora, né, nessa questão da regulação do streaming, e aí eu acho que para discutir política pública a gente precisa entender quais as políticas públicas foram feitas antes dessa. Então a gente precisa, eu acho que vale a pena dar uma olhada para quem está interessado em aprender mais sobre isso e quer se aprofundar melhor nessa discussão, vale muito a pena ir atrás da história. O livro não é longo, é um livro fininho, de 200 e poucas páginas, e a linguagem é muito acessível e eu acho que é bacana. Eu acho que tudo que a gente puder fazer, né, todo mundo que está interessado em cinema brasileiro e puder fazer alguma coisa para estudar mais, para entender melhor, para a gente elevar um pouco o nível desse debate, eu acho que vale muito a pena. Nossa, adorei. Caraca, vocês estão me dando muito dever de casa aqui, gente. Caramba. Bom, eu, para fechar aqui, eu vou dar 3 indicações, mas as 2 primeiras são bem rápidas, porque inclusive uma das minhas indicações aqui, um dos meus planos detalhes, é justamente o vídeo Existe o Futuro para o Cinema Brasileiro, do querido Thiago aqui, porque eu acho que é uma aula, realmente uma aula, assim. Thiago, como vocês viram, é super didático, tem um humor também no vídeo que eu acho maravilhoso, uns silêncios assim que o Thiago coloca na hora que eu fico achando. É aquele pitada de ironia ali que eu acho sensacional. Então, eu acho que para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, o vídeo do Thiago merece ser assistido. Outra coisa é que no final do vídeo, o Thiago fala também, eu acho que fica uma outra recomendação aqui, de quem quiser acompanhar, né, ir no site do VOD 12, ou VOD 12. Isso. Né? Eu acho que vale muito a pena. É um site que está tentando concatenar tudo lá sobre essa questão da regulamentação do streaming, e ele é muito didático também, explica o que é o FSA, o que é a Condecine, sabe? Tem uma parte ali do site, inclusive, que é um entenda. Ele coloca um passo a passo, assim, o que é FSA, o que é Condecine, por que o FSA está em risco, o que é a regulamentação do VOD, né? E por aí vai. Então eu acho que vale muito a pena para quem quiser entender e ir acompanhando as notícias por lá, porque eles estão fazendo um trabalho muito bom. Então essa fica a minha segunda recomendação. E por fim, daí saindo um pouco do tema, eu vou recomendar um podcast que eu ouvi recentemente, que é o Tantos Tempos, que teve lá a maravilhosa Denise Fraga e o Marcelo Glazer. Eu e o Dani somos fãs número 1 e 2 da Denise, né, Dani?
A gente, tudo que a Denise faz, a gente tá vendo lá. Mas enfim, esse podcast, Tantos Tempos, é um papo sensacional, né? A Denise Fraga, atriz, e o Marcelo Gleiser é um físico, astrônomo, e eles conversam, né, com a Candice Pome, que é a apresentadora, e aí eles fazem uma série de reflexões e trazem ensinamentos fundamentais ali sobre como a gente tá vivendo a passagem do tempo nesses tempos tão confusos, assim. É um papo super sensível, inteligente. A Denise, né, com toda a sua sensibilidade e paixão, né, pelo ser humano, ela lembra a gente ali que a gente precisa honrar mais a nossa criança interna, sabe? E aí ela fala de como a gente está perdendo essa capacidade de ponderar, de discordar de nós mesmos, né? E principalmente estarmos abertos aí e com o coração aberto, com as mentes abertas para os outros também. E o Marcelo, que tem um pensamento muito mais lógico, né? Um cara que estuda física e tudo mais, ele mostra que a física e a matemática, né? Ela fala sobre a passagem do tempo de uma maneira muito poética também. E o Marcelo, inclusive, ele faz uma menção lá que o presente, quando a gente fala do presente, né, estamos aqui no presente, tecnicamente falando, ele dura só menos de 3 segundos. Então o presente é muito rápido, gente. Ele passa muito rápido. Quando você vê, pum, passou. E ele mostra justamente a importância de entender o planeta, né, como algo sagrado aí, que traduz tudo isso de uma maneira simples, didática. Ele fala sobre essa troca, né? Ele tem um outro momento lá também super poético, que ele fala sobre quando a gente inspira, né? Quando inspiramos oxigênio, é graças ao planeta que respira o mesmo oxigênio, e quando a gente respira gás carbônico, a gente está ajudando o planeta a inspirar. Então ele fala muito sobre essa troca, como a gente está intimamente conectado, né? É lindo, é um papo lindo, filosófico, reflexivo e tal, vale muito a pena ouvir. Tantos Tempos, com a Denise Fraga e o Marcelo Gleiser. Chegando então aqui ao final desse podcast Cinemação 611, batemos aqui esse papo sensacional sobre cinema brasileiro, né? Para onde estamos indo, da onde viemos, o que precisa ser feito, do que se alimenta o cinema brasileiro, né? Como ele vai se reproduzir também, né? Daqui para frente, enfim. Fizemos um diagnóstico geral, total, e eu tenho que agradecer demais aqui os meus convidados. Dani, muito obrigado mais uma vez pela sua participação em mais um podcast esse ano, e deixa seus meios de contato, Dani, quem quiser te acompanhar aí, Substack, né, que tá bombando também. Estamos tentando, né? Vamos tentando, assim. Mas é isso, obrigadão, muito bom esse papo, adorei, assim, super importante, espero ter contribuído também com ele. Até ia comentar, tipo, eu lembrei de ter um perfil no Blue Sky de aves, não vou lembrar agora, tipo, sempre tem a condição das aves, né? Tipo, pouco preocupante, não. O cinema não chega a ser muito, talvez não seja muito preocupante, esteja preocupante, né? Tipo, tá no meio termo, talvez. Não, a gente não pode dizer que é pouco preocupante. Não. Se o cinema fosse um passarinho, né, assim. Mas é isso, quem quiser me acompanhar, eu tô lá no Blue Sky, tô no Instagram também, né? Daniel Cury, com 2 L's no caso do Instagram, um L só lá no Blue Sky. E quem quiser pode procurar o Desembrulhando Palavras, que é a minha newsletter lá no Substack, né? Eu dei umas dicas recentemente, mas eu tento fazer uns artigos diferentes assim também. E, enfim, se quem puder assinar a newsletter para receber no e-mail, daí não precisa ficar entrando lá. Ou se quiser usar o Substack, que tá virando uma espécie de Twitter misturado com blog, uma coisa meio maluca, entra lá e eu tô lá. Se digitar também Daniel Cury, você também me acha lá. E espero que gostem assim, dos meus devaneios e tudo mais. E juro que eu vou tentar voltar a escrever no Cinemação, tá, Rafa? Tô me esforçando pra isso. Imagina, eu tenho feito uma pressão psicológica com ele, Thiago, de ficar mandando textos antigos que ele escreveu, que são muito bons, por sinal. E aí eu mando e falo, olha aí, o Dani arrasa, hein? Uma pequena pressão, uma soft
Sim. Uma soft pressão. Soft pressão. Meio passivo-agressivo, assim. É bem isso mesmo. Vamos ver, uma hora eu volto. Thiago, muito obrigado também pela sua presença. Como eu te falei até aqui, né, antes da gente gravar, é uma honra ter você aqui. A gente acompanha seus conteúdos, somos fãs. Já tinha gente pedindo para que você viesse, que queria trocar essa ideia, queria que você viesse pro Cinemação. Então, fico muito feliz que tenha dado certo e pra gente foi realmente uma felicidade muito grande. Espero que a gente possa trocar mais vezes essa ideia aqui e deixa também meios de contato aí, quem quiser acompanhar o seu canal, rede social, enfim, como é que faz? Primeiro, muito obrigado, eu que agradeço, tô muito feliz de ter gravado com vocês, a conversa foi muito legal e estou aqui disponível para quando você quiser me chamar para vir aqui de novo pra gente conversar. Essas conversas são sempre longas e é sempre pouco tempo para tanto assunto, né? Então dá pra gente continuar esse papo aí e outros papos também por mais 2 horas e quantas horas a gente quiser. Sim. Eu tô em todas as redes como Hora Thiago, Hora sem H, Thiago com H, tudo junto. Principalmente no YouTube, né, que é a minha rede principal, é onde eu posto os meus vídeos, é o meu trabalho principal. Mas eu também tô no TikTok e no Instagram, postando videozinhos por lá também, atualizando as minhas coisas. E tô no Blue Sky também, horatiago.com. Lá no Blue Sky é horatiago.com. E acho que é isso. Não tô mais em nenhuma outra rede, não. É a rede que eu tenho, já é o suficiente. Boa. Quem não me conhece ainda, pode ir lá conhecer. Chegue mais. Puxa a conversa, que tamo junto. Sensacional, muito obrigado. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi, fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio, e você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Aridelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação. E além disso, a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. É isso, gente. O podcast Cinemação 611 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.